Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Geralmente eu venho aqui nesse recanto onde eu guardo as minhas ferramentas de trabalho, tipo um depósito. Mas como eu faço desse lugar um lugar em que louvo a Deus, quando chega a tardinha, costumo também fazer as minhas orações. Então eu gravo as reflexões que estão no meu coração. Aquilo que vem no meu coração, porque é uma gratidão tão grande, porque só eu sei de onde Deus me tirou. E nesta manhã, depois de estar orando, eu não vou cometer a loucura que muitos fazem, que costumam abrir a Bíblia, apontar o dedo e falar que Deus está falando. Mas coincidentemente, quando eu abri a Bíblia, caiu no livro de Ageu, no capítulo 2, em que testifica que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não é preciso necessariamente eu dizer que Deus está fazendo uma revelação para mim. A revelação já veio e ela está no livro escrito aos Hebreus. O autor dos Hebreus escreveu uma palavra muito profunda, quando ele diz que tendo outrora Deus falado através dos teus profetas, nos falou nesses últimos tempos por intermédio do teu Filho. Estou aqui trazendo para as minhas próprias palavras. E parece que é logo no início do livro de Hebreus, capítulo 1, se não estou enganado. Mas isso não me impede de eu fazer uma analogia, uma reflexão sobre isto aqui. E entender que foi necessário que Deus eliminasse, destronasse a arrogância de uma nação, cujos profetas tais como Isaías, como o próprio Jeremias, cansou de avisar que por causa dos seus pecados, essa nação haveria de perecer. E não deu outra, porque com o passar do tempo vieram o cumprimento das revelações. E essa nação foi avassalada por Nabucodonosor. Deportada para a Babilônia, existe um salmo tão profundo que mexe tanto com a gente, o Salmo 137, em que o escritor dizia algo tão romântico, tão poético, mas tão doído, em que ele dizia: às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, e nos salgueiros que lá haviam te pendurávamos nossas harpas, pois os inimigos nos pediam: cante-nos uma canção de Sião. Eles estavam angustiados, abatidos, porque não deram ouvido aos profetas, e de repente viram suas mulheres serem levadas, seus filhos, muitos mortos, enfim. Caminhavam para uma terra totalmente diferente da sua cultura, da sua religião. Mas nesse texto especificamente, eles já estavam de volta praticamente, nesse inteirinho. E de repente, pelo que eu entendo, eu deveria meditar mais a fundo, mas eu não estou pregando, é só uma reflexão. Com certeza estavam completamente desanimados. Afinal, o próprio templo de Salomão caiu por terra. E no desânimo era total, onde que Deus levanta outro profeta como Ageu para dizer que a glória da segunda casa, algumas traduções dizem isso, será maior.
Mas hoje nós podemos viver uma glória muito maior, porque hoje nós não precisamos ir em Jerusalém há algum tempo, se bem que lá também, novamente, por volta do ano 70, por causa da desobediência de uma nação que só Jesus. A grande verdade é que na época Vespasiano, Tito, algo assim, no Império Romano, por volta do ano 70, derrubaram novamente a segunda casa. Mas eu procuro trazer para o meu coração esse versículo, essa passagem de uma glória maior. É por isso que eu lembrei-me de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, por aí, que fala sobre aquele que veio para abrir os portais dos céus, aquele que pelo seu sangue nos concedeu a salvação, aquele que por sua misericórdia desceu, como está escrito por Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que mesmo ele sendo Deus, ele não se usurpou de ser Deus. A si mesmo se humilhou e se fez de servo, padeceu até a morte. E nessa narrativa que veio ao meu coração, depois que o templo foi destruído por Tito, no Império Romano, ou Vespasiano, está me faltando aqui distinguir qual dos dois, não vem ao caso, ou se ambos. A questão não é essa, é que realmente houve um massacre novamente total. Só que esse Deus maravilhoso, quando morreu naquela cruz, o véu se rasgou. O próprio livro de Hebreus diz que nós devemos entrar pelo novo e vivo caminho. Por isso é que eu digo que hoje não há necessidade de irmos mais em Jerusalém, porque uma vez, me parece que por ano, eles iam cantando seus cânticos, cânticos do degrau era um deles, onde insere-se ali o Salmo, me parece que 124, 25 e vai por aí, não vem ao caso também. A grande realidade é que quando o véu se rasgou, o Espírito Santo deixou de tabernacular em um templo para fazer de nossas vidas, de nossos corações, o seu tabernáculo. E trazer isso de uma forma subjetiva para a minha vida e a vida daquele que quer glorificar o nome de Jesus, muitas vezes nós passamos por momentos que devemos renunciar. Passamos por momentos de lutas, de lágrimas, de dor, assim como aquele povo de Israel. Para que não viemos a nós, para que nós não confiemos em nossa autossuficiência, mas passamos a ter uma dependência desse Deus maravilhoso, confiado não na força dos nossos braços, da nossa capacidade, da nossa sabedoria, mas na força do Espírito Santo, porque como está escrito no livro, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, se não estou enganado, em que ele diz o seguinte, me parece que 1 Coríntios, vós sois o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a habitação desse Deus maravilhoso, desde que nós venhamos a reconhecê-lo como Deus. Algo que Jesus disse, ficou testificado pelo apóstolo João, quando Jesus estava discursando, conversando com Nicodemos, e disse a vocês, é necessário vos nascer de novo. E quando nós aceitamos a esse Jesus maravilhoso, realmente não mudando de ideologia, mas um arrependimento intrínseco, uma renúncia total, reconhecendo que sem o que foi feito na cruz, nós não somos nada, porque estávamos mortos em nossos delitos, como está escrito em Efésios, já que o salário do pecado é a morte. Enfim, quando nós nascemos novamente, então cumpre-se o que está escrito aqui. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Mas para isso, não basta apenas dizer, Jesus, tu és meu Senhor. Porque aquele que diz que Jesus é o seu Senhor e não faz a sua vontade, não passa de um mero papagaio que ouviu alguém falar e repete tais palavras. Que haja um novo nascimento,
para que a glória da segunda casa se torne maior do que a glória da primeira. Que haja todo um processo de renúncia, de desintegração da nossa natureza, do nosso ego, para que haja uma construção, uma edificação do templo de Deus em nossas vidas. Bendito seja o teu santo nome. Amém.